prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo ao curso de Teologia EAD da Faculdade Batista de Minas Gerais, e essa é a disciplina Evangelismo. Meu nome é Hélio Alves e serei o seu professor tutor nessa disciplina. Evangelismo é uma disciplina importante no curso porque é uma das disciplinas que vai necessariamente aliar a teoria à prática, né? E o que é evangelismo? Evangelismo é o ato de evangelizar. Essa palavra portuguesa, evangelismo, é derivado de outra palavra, evangelho, que por sua vez vem da língua grega. A palavra evangelho, no grego, significa literalmente boas novas, boa notícia. Então, nesse caso, evangelizar é o ato de proclamar as boas novas, a boa notícia. E que boa notícia é essa? Que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para salvar a todo aquele que crê. Como diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e versículo 4. Bem, a boa notícia do Evangelho, nesse caso, ela só aplica àquele que realmente entregou a sua vida a Jesus. Na sua apostila do curso, você vai encontrar várias definições de várias pessoas, né? Como Michael Green, Billy Graham, Russell Shedd. E o que esses homens que lidam ou lidaram necessariamente com a evangelização têm a dizer sobre o que é o evangelismo, qual é a sua técnica, qual o seu objetivo para alcançar as pessoas, né? Há também ali uma importante menção à definição do Pacto de Lausanne sobre evangelização, essa definição feita durante o Congresso Mundial de Evangelização. Bem, mas talvez a mais interessante de todas as definições para o evangelismo vem do grande pregador inglês Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo como encontrar pão. Essa definição é interessante porque coloca tanto evangelista quanto evangelizado no mesmo pé de igualdade, no sentido da sua miséria espiritual diante de Deus. Então, aquele que evangeliza deve levar ao evangelizando a encontrar o pão do evangelho, a mensagem redentora de Jesus, né? Então, nesse caso, evangelização é o ato, né, de apresentar a única salvação, que é Jesus Cristo. Você vai ver também nessa unidade que há alguns mitos, né, algumas inverdades que nós, ao longo do tempo, acabamos aceitando por verdade. São aquilo que nós chamamos de mitos e verdades sobre o evangelismo. O primeiro mito, por exemplo, é aquele que diz que o evangelismo é alcançar pessoas estranhas. Quando você ouve a palavra missões ou evangelismo, do que você lembra? Muitos de nós pensamos que fazer missões ou evangelizar é ir para um outro país, enfrentar uma outra cultura, né? Viajar para muito longe, passar tempo fora de casa. Muito embora algumas pessoas tenham um chamado específico realmente para missões e de fato tenham que deixar suas casas, a evangelização ou o evangelismo, ele necessariamente não tem a ver com deixar a casa, ir para um lugar longe, lidar com a nova cultura. Mas o evangelismo, ele acontece com aquelas pessoas que estão próximas da gente, com um vizinho, com um amigo, colega de faculdade, um parente, não é? E muitas vezes esse mito de que evangelizar é alcançar pessoas estranhas nos impedem de cumprir a ordem de Jesus, não é? Um segundo mito sobre o evangelismo é que o evangelismo e a conversão são atos instantâneos, não é? De fato, nós podemos dizer que a salvação da pessoa ela é instantânea, mas, na verdade, até que ela tome uma decisão por Cristo, ela leva um tempo de convencimento, né? Há um processo aí. E ainda um outro mito é que a maioria das pessoas são evangelizadas por pregadores profissionais,
grandes pregadores que enchem estádios, né? Que lotam ginásios. Não. Na verdade, se fizermos uma pesquisa entre as pessoas, vamos ver que a maioria delas foram levadas ao Evangelho por um amigo, um parente, um colega, por alguém de perto, e não por um grande pregador, né? Como se ele tivesse as palavras certas para falar sobre o evangelismo, né? Então, esses mitos, dentre outros, eles vão denotar que a salvação propriamente dita, ela ocorre em 3 tempos, o que a gente pode chamar do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. No tempo passado da salvação, aquele que diz assim, nós já fomos salvos. Salvos de quê? Salvos da condenação do pecado. Salvos da morte eterna. É isso que a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, em Lucas 7,50, quando Jesus diz a alguém, a tua fé te salvou. Ou Paulo aos Efésios, no capítulo 2,8, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o tempo passado da salvação nos mostra que nós fomos salvos na pessoa de Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo. Essa salvação é de uma vez por todas, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, como nós podemos ver em vários textos bíblicos que estão citados aí também no texto. O tempo presente da salvação é aquele que a gente pode chamar assim, estamos sendo salvos cada dia. Salvos de quê? Do poder do pecado. Se o tempo passado é salvo da condenação, o tempo presente é salvo do poder, ou seja, da influência do pecado sobre as nossas vidas. E esse tempo também é chamado de santificação, o tempo presente, ou seja, cabe àquele que foi evangelizado buscar, como diz Paulo aos Filipenses 2,12, operar, efetuar a nossa própria salvação com temor e tremor. Somos então convidados a efetivar em nossas vidas a vida que Deus nos deu. Então, estamos sendo salvos por meio da obra do Espírito Santo, que é o morador da nossa vida. Portanto, criando hábitos que tenham a ver com essa nova vida. O tempo futuro da salvação é aquele que nos diz que nós ainda seremos salvos. Salvos de quê, nesse caso? Da presença do pecado. Ela remete então à salvação eterna, quando nós não estaremos mais nesse mundo, portanto, não estaremos mais propensos ao pecado, né? É importante isso, é importante a gente saber isso. Esses mitos sobre a salvação podem nos levar a noções erradas, como por exemplo, aquele outro que diz que para evangelizar alguém é preciso usar as palavras corretas. E às vezes alguns evangelistas usam até modelos de oração para a pessoa repetir, nada contra isso. Mas devemos lembrar que o fato de uma pessoa repetir as palavras corretas, ler uma oração num panfleto, não quer dizer necessariamente que lá no seu coração ela tenha aceitado Jesus como suficiente Salvador. Na verdade, mais importante do que palavras na evangelização é o amor prático. É aquela pessoa que através das suas boas ações para com o seu próximo, leva-o a crer em Jesus Cristo. Cremos que ninguém vai aceitar Jesus se não aceitar aquele que leva essa mensagem. Então, uma vida cheia de gentileza, uma vida cheia de bons atos para com os outros, com certeza é uma vida que evangeliza por si, até mesmo sem precisar de palavras, não é verdade? Um outro mito também sobre a evangelização é que as pessoas são levadas a Cristo por intermédio de apenas uma pessoa. E a verdade é que quanto mais cristãos, de fato, uma pessoa conhecer, mais facilmente ela poderá vir a Jesus. Estamos falando de cristãos que vivenciam, não é, na sua vida os valores do cristianismo, né? Então, muitos mitos têm sido construídos no imaginário popular da igreja, não é? E esses mitos, às vezes, são barreiras para que a igreja cumpra o seu chamado, o seu mandato, aquele que está registrado em Mateus 28:19, nas palavras de Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelizar não consiste apenas
em apresentar a mensagem de Cristo, mas fazer discípulos, seguidores. E aí tem a ver com o discipulado. Evangelizar não é apenas ensinar as palavras corretas, né? Nem somente pregar a estranhos, mas podemos dizer que o evangelismo ele brota no coração de Deus, mas é uma tarefa humana. É uma tarefa que cada um de nós devemos fazer. Nesse caso, é mistério pensar em estratégias práticas para que o evangelismo de fato aconteça. As estratégias podem variar, mas o objetivo é um só: levar as pessoas a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Basicamente, é isso que está na sua apostila. Você deve ler com bastante atenção os textos. Você também pode fazer os exercícios, sempre voltando ao conteúdo da disciplina, para que você não perca nada, complete tudo direitinho. E qualquer coisa, estamos à sua disposição. Você pode entrar em contato conosco por e-mail, né? Ou através do chat. Enfim, nós estamos à sua disposição. Que Deus abençoe a sua vida e faça os exercícios e nos vemos na próxima unidade, na unidade 2. Forte abraço e até lá!